Leituras do livro da Bíblia. Dando continuidade às leituras do livro da Bíblia, no livro do profeta Ezequiel, nos capítulos 40, capítulo 41, capítulo 42 e capítulo 43. Escutemo-nos e lemos juntos neste exato momento. Ezequiel 40. O novo templo. No ano 25 da nossa deportação, no começo do ano, no 10º mês, 14 anos após a queda da cidade, naquele mesmo dia, a mão do Senhor veio sobre mim, Deus me transportou. No curso das visões divinas, a terra de Israel, ele me colocou nos cimos de uma montanha muito elevada, sobre a qual pareciam elevar-se, do lado do meio-dia, as construções de uma cidade. Conduzido ao lugar, divisei um homem que parecia ser de bronze, levando nas mãos uma corda de linho e uma cana de agrimensor. Ele permanecia de pé à porta. Esse homem dirigiu-me as seguintes palavras: Filho do homem, volta os teus olhos, escuta com teus ouvidos, e presta bem atenção a tudo quanto te vou mostrar, porque é para esse espetáculo que foste transportado até aqui. Darás conhecimento aos israelitas de tudo o que te vou mostrar. A porta oriental. Um muro exterior formava o recinto do templo. O homem tinha na mão uma cana de agrimensor, de 6 côvados, cada côvado tendo um palmo a mais que o côvado corrente. Ele mediu a largura da construção, uma cana, e a altura, também uma cana. Voltou em seguida ao pórtico oriental. Cada câmara tinha uma cana de comprimento e uma cana de largura. Entre cada câmara havia 5 côvados. As soleiras do pórtico do lado do vestíbulo, para o interior, media uma cana. Ele mediu o vestíbulo do pórtico, para o interior. Ele tinha 8 côvados, e suas pilastras, 2 côvados. Esse vestíbulo do pórtico estava situado no interior. As câmaras do pórtico oriental eram em número de 3 de cada lado. Tinham todas as 3 as mesmas dimensões, do mesmo modo que as pilastras. Ele mediu a largura do vão da porta, 10 côvados. Diante dos cômodos havia uma barreira de 1 côvado de cada lado. A própria câmara media 6 côvados em cada direção. Mediu o pórtico, desde o teto de uma câmara até o teto de outra, 25 côvados de largura, de porta a porta. Depois contou 60 côvados para as pilastras, perto das quais se encontrava a átrio que rodeava o pórtico. O espaço entre a porta de entrada e o vestíbulo da porta interior era de 50 côvados. Havia nas câmaras e nas pilastras janelas gradeadas para o interior do pórtico. O pátio externo. Em seguida ele me fez entrar no átrio exterior onde vi câmaras, e um lajeamento disposto em redor do átrio. Sobre esse lajeamento havia 30 câmaras. O lajeamento se estendia de cada lado dos pórticos, numa extensão igual à extensão desse pórtico, era o pavimento interior. Ele mediu a largura desde a frente do pórtico interior até diante do átrio interior, 100 côvados ao leste e ao norte. A porta norte. Quanto ao pórtico setentrional do átrio exterior, mediu a extensão e a largura. Os aposentos eram em número de 3 de cada lado. Suas janelas, seu vestíbulo e suas palmeiras tinham as mesmas dimensões que as do pórtico oriental. Chegava-se aí por 7 degraus, em frente dos quais ficava o seu vestíbulo. Diante do pórtico norte, como diante do pórtico oriental, havia uma porta com saída para o átrio interior. De um pórtico a outro contou 100 côvados. A porta sul. Ele me conduziu até o lado do meio-dia, onde vi o pórtico meridional. As pilastras e o vestíbulo, que mediu, tinham idêntica dimensão. Esse pórtico tinha, em todo o seu âmbito, assim como seu vestíbulo, janelas semelhantes às outras. Havia 50 côvados de extensão por 25 de largura. Chegava-se aí por 7 degraus, em frente dos quais ficava o vestíbulo. De uma e outra parte havia palmeiras em suas pilastras. O átrio interior tinha também um pórtico meridional. De um pórtico a outro,
para o meio-dia, contou 100 côvados. Portas para o pátio interno. Ele me fez entrar no átrio interior pelo pórtico meridional, o qual tinha as mesmas dimensões. Suas câmaras, pilastras e vestíbulo tinham as mesmas dimensões. Esse pórtico, assim como o seu vestíbulo, estavam guarnecidos de janelas em toda a volta. Suas dimensões eram 50 côvados de extensão por 25 de largura. Em toda a volta havia vestíbulos de 25 côvados de comprimento por 5 de largura. Seu vestíbulo se encontrava do lado do átrio exterior. Suas pilastras eram ornadas de palmeiras. Depois conduziu-me ao pórtico oriental do átrio interior, que ele mediu, e no qual encontrou as mesmas dimensões. Tinham também as mesmas dimensões suas câmaras, pilastras e vestíbulo. O pórtico, assim como seu vestíbulo, estavam guarnecidos de janelas em toda a sua extensão. Suas dimensões eram de 50 côvados de comprimento por 25 de largura. Seu vestíbulo dava para o átrio exterior. Havia, de uma e outra parte, palmeiras em suas pilastras, e uma escada de 8 degraus. Ele me conduziu então ao pórtico setentrional, que mediu, e no qual encontrou as mesmas dimensões. Do mesmo modo que em suas câmaras, pilastras e vestíbulo, havia janelas em toda a volta, as dimensões eram de 50 côvados de comprimento por 25 de largura. Seu vestíbulo dava para o átrio exterior. Havia, de uma a outra parte, palmeiras em suas pilastras, e uma escada de 8 degraus. Os quartos da preparação dos sacrifícios. Havia uma sala, cuja porta se encontrava junto às pilastras dos pórticos. No vestíbulo do pórtico encontravam-se, de uma e outra parte, 2 mesas nas quais se degolavam as vítimas destinadas aos sacrifícios pelo pecado e pelo delito. No exterior, do lado norte, para quem subia no pórtico, encontravam-se 2 mesas, e 2 outras mesas do lado do vestíbulo desse pórtico. Assim, 4 mesas de cada lado do pórtico, o que perfaz 8 mesas, nas quais se degolavam as vítimas. Havia, além disso, para os holocaustos, 4 mesas de pedra de cantaria, do comprimento de 1 côvado e meio, e a largura de 1 côvado e meio e a altura de 1 côvado. Depositavam-se nelas os instrumentos que serviam para degolar as vítimas dos holocaustos e dos sacrifícios. Havia bordas da largura de 1 palmo em todo o âmbito interior. Era sobre essas mesas que eram depositadas as carnes sacrificadas. Quartos para os sacerdotes. No átrio interior, fora do pórtico interior, ficavam os lugares dos cantores, um do lado do pórtico setentrional, olhando para o sul, outro do lado do pórtico oriental, olhando para o norte. O homem disse-me: esta câmara, que olha para o sul, é reservada aos sacerdotes que têm a guarda do templo. E a que olha para o norte é destinada aos sacerdotes que fazem o serviço do altar. Estes são os descendentes de Sadoque, únicos descendentes de Levi que podem aproximar-se do Senhor para o servirem. Mediu o átrio, era um quadrado de 100 côvados de lado. O altar encontrava-se diante do edifício. O templo. Ele conduziu-me então ao vestíbulo do templo, cujas pilastras mediu 5 côvados de cada lado, enquanto a largura do pórtico era de 3 côvados de cada lado. O vestíbulo tinha 20 côvados de comprimento por 11 de largura. Ezequiel 41. Depois, este homem me fez entrar no templo, cujas pilastras mediu. A largura da entrada era de 10 côvados. Em seguida, penetrou no interior e mediu as pilastras da entrada, 2 côvados. Mediu aí a extensão de 20 côvados e uma largura de 20 côvados do lado do templo, e me disse: é o Santo dos Santos. Mediu a parede do edifício, 6 côvados, e a largura do edifício lateral que rodeia a torre do templo, 4 côvados. As câmaras laterais, superpostas, eram em número de 3 vezes 30. Elas tocavam numa parede construída em torno de todo o edifício,
de modo a se apoiar nela sem tocar a parede do templo. À medida que subia, a largura aumentava de um andar a outro, porque o templo tinha uma galeria circular em cada andar, de sorte que a largura do edifício era mais considerável em cima. Eu vi em redor do templo uma fiada saliente. Eram os fundamentos das câmaras laterais, que mediam uma cana inteira, 6 côvados. A espessura da parede exterior do edifício lateral era de 5 côvados. A esta se ajuntava o alicerce do edifício lateral do templo. O espaço não construído até as câmaras laterais era de 20 côvados, em toda a volta do templo. As portas do edifício lateral davam para a fiada, formando uma entrada para o norte e uma entrada para o sul. A largura dessa fiada era de 5 côvados em todo o redor. A construção que se elevava defronte do espaço livre, a ocidente, era da largura de 70 côvados. Ele mediu o templo, que tinha uma extensão de 100 côvados, o espaço livre, a construção e suas paredes, tendo também um comprimento de 100 côvados. A largura da fachada do templo, com o espaço livre do lado do oriente, era de 100 côvados. Ele mediu o comprimento do edifício diante do espaço livre que estava atrás da construção, com as galerias de uma e outra parte, 100 côvados. O interior do templo, os vestíbulos do átrio, os limiares, as janelas gradeadas e as galerias em volta nos 3 lados diante dos limiares, eram forradas de madeira, do chão até as janelas, as quais estavam fechadas. Acima da porta, no interior e no exterior do templo, e por toda a parede em redor, por dentro e por fora, tudo estava coberto de figuras. Querubins e palmas, uma palma entre 2 querubins, os querubins tinham 2 faces. Uma figura humana de um lado, voltada para a palmeira, e uma face de leão voltada para a palmeira, do outro lado, esculpidas em relevo em toda a volta do templo. Desde o piso até acima da porta, havia representações de querubins e palmeiras, assim como na parede do templo. A porta do templo era de ângulos retos. Diante do santuário, havia alguma coisa como um altar de madeira. Sua altura era de 3 côvados, enquanto a largura era de 2 côvados, havia ângulos protuberantes. O templo e o Santo dos Santos tinham cada um uma porta. E cada porta era de 2 batentes, que tinham 2 bandeiras para cada batente. Assim como nas paredes, querubins e palmeiras eram figurados nas portas do templo, na fachada do vestíbulo no exterior, havia um anteparo de madeira. Havia janelas gradeadas e palmeiras de uma e outra parte, nos lados do vestíbulo, nas câmaras laterais do templo, e nos anteparos. Ezequiel 42. Os quartos dos sacerdotes. O homem fez-me sair para o átrio exterior, do lado norte, e conduziu-me às câmaras situadas do lado do espaço livre, e até as que estavam diante da construção, para o lado norte. Sobre a fachada onde se encontrava a porta do lado norte, elas se estendiam por uma extensão de 100 côvados, e uma largura de 50 côvados. Defronte dos 20 côvados do átrio interior e em frente do lajeamento do átrio exterior, uma galeria ao longo da galeria de 3 andares. Diante das câmaras havia um corredor de 10 côvados de largura e, para o interior, um caminho da largura de 1 côvado. As portas das câmaras davam para o norte. As câmaras superiores eram mais estreitas que as câmaras inferiores e as do meio, porque as galerias penetravam nelas. Havia 3 andares, porém não havia colunas, como nas câmaras do átrio. Eis porque as câmaras superiores eram mais estreitas que as inferiores e que as do andar intermediário. O recinto exterior, paralelo às câmaras para o pátio exterior, tinha, diante dessas câmaras, uma extensão de 50 côvados. Efetivamente, a extensão das câmaras do átrio exterior era de 50 côvados, enquanto as do lado do templo tinham 100 côvados. E abaixo dessas câmaras havia, para o oriente, uma entrada que dava acesso a quem vinha do átrio exterior.
Sobre a extensão do muro do pátio, para o oriente, ante o espaço livre e a construção, havia também câmaras. Diante delas corria uma ala, assim como diante das câmaras situadas do lado norte. O mesmo havia para as entradas das câmaras que davam para o oriente. À entrada da ala, diante do muro correspondente, havia uma porta a qual se chegava pelo lado do oriente. O homem disse-me: as câmaras do norte e as do sul, que dão para o espaço livre, são câmaras santas, onde os sacerdotes que se aproximam do Senhor devem comer as coisas santíssimas. É lá que eles devem depositar as coisas santíssimas, oblações, oferendas pelo pecado e pelo delito. Uma vez que tiverem entrado, os sacerdotes não sairão do lugar santo para o átrio exterior, sem ter deixado ali as suas vestes litúrgicas, porque esses paramentos são sagrados. Eles se revestirão de outros hábitos para penetrar nos lugares destinados ao povo. Ao concluir a medição do interior do templo, fez-me sair pelo pórtico oriental, e mediu o recinto que rodeia o templo. Com sua cana, mediu o lado leste, 500 côvados, com sua cana de medir para o circuito. Mediu o lado norte, 500 côvados de âmbito, com sua cana de medir. Mediu o lado sul, 500 côvados, com sua cana de medir. Em seguida, voltou-se para o lado oeste para o medir, e obteve 500 côvados, com sua cana de medir. Tinha assim medido o circuito do muro, pelos 4 lados, extensão, 500 côvados. Ezequiel 43. A glória retorna ao templo. Fui então conduzido ao pórtico oriental. E eis que a glória do Deus de Israel chegava do oriente, com ruído semelhante ao ruído das muitas águas, enquanto a terra resplandecia com seu clarão. A visão que eu contemplava então recordava-me a que me havia aparecido quando eu tinha vindo para a destruição da cidade, e a que me havia aparecido nas margens do Cobar, caí com a face em terra. A glória do Senhor penetrou no templo pela porta oriental. O Espírito levou-me e transportou-me ao átrio interior. Eis que o templo estava cheio do resplendor do Senhor. Ouvi, então, que alguém me falava do interior do templo, enquanto o homem se conservava, sempre, a meu lado. Filho do homem, disse-me, a voz, é aqui o lugar do meu trono, o lugar onde pus a planta dos meus pés, minha morada definitiva entre os israelitas. De hoje em diante, nem o povo de Israel, nem seus reis profanarão mais o meu santo nome pelas suas fornicações nem pelos cadáveres de seus reis, seus lugares altos. Pondo seu limiar junto ao meu limiar, e sua porta junto à minha porta, não havendo entre mim e eles senão um muro, é assim que manchavam o meu santo nome pelas abominações que cometiam, por isso exterminei-os em minha cólera. Mas, doravante, eles afastarão de mim as suas prostituições e os cadáveres de seus reis, e eu estabelecerei definitivamente minha morada entre eles. Filho do homem, dá aos israelitas uma descrição deste templo, a fim de que eles se envergonhem de suas iniquidades, que eles meçam o seu plano. Se estão confusos por causa dos seus atos, tu lhes descreverás a forma deste templo, sua disposição, suas saídas e entradas, suas formas, suas ordens e todas as suas leis. Meterás tudo isso por escrito diante de seus olhos, a fim de que observem todas as leis e todas as regras que a eles digam respeito e as ponham em prática. Eis a lei do templo. No cume da montanha, todo o espaço que o rodeia é área sagrada, tal é a lei relativa ao templo. O altar. Eis as dimensões do altar em côvados, cada côvado medindo um côvado ordinário mais um palmo, a base tem um côvado de altura por outro de largura. Desde a base, que se acha no nível do solo, até a base inferior, tem 2 côvados, de altura, por um côvado de largura. O altar tem 4 côvados. O altar forma um quadrado perfeito, medindo 12 côvados de lado. A grande base tem seus 4 lados iguais, cada um de 14 côvados. A orla que faz a volta mede meio côvado.
Meu guia me disse: Filho do homem, eis o que diz o Senhor Javé. Eis as prescrições relativas ao altar, que entrarão em vigor, no dia em que ele tiver sido construído para aí oferecer-se o holocausto e fazer-se aspersão do sangue. Darás aos sacerdotes levitas, que são da linhagem de Sadoque, aqueles que se aproximam de mim, oráculo do Senhor, um touro novo, que imolarão pelo pecado. Tomarás de seu sangue para pô-lo sobre os 4 cornos do altar, sobre os 4 ângulos da base e sobre a orla que o cerca. Tomarás a seguir o touro sacrificado pelo pecado, o qual será consumido no lugar reservado ao templo, fora do santuário. No segundo dia, ofertarás pelo pecado um bode sem defeito, que servirá para fazer a expiação do altar, como se fez com o touro. Quando tiveres terminado essa expiação, oferecerás um touro novo e um cordeiro sem defeito, escolhido no rebanho. Que apresentarás ao Senhor, os sacerdotes lançarão sal sobre eles e os oferecerão ao Senhor em holocausto. Durante 7 dias consecutivos, sacrificarás um bode em sacrifício pelo pecado. Faze-a assim, durante 7 dias, a expiação pelo altar, ele será purificado e inaugurado. Decorridos esses 7 dias, no 8º dia e nos seguintes, os sacerdotes oferecerão sobre o altar vossos holocaustos e vossos sacrifícios pacíficos, e eu vos testemunhar em meu favor, oráculo do Senhor Javé. Amanhã, dando continuidade às leituras do livro da Bíblia, no livro do profeta Ezequiel, nos capítulos 44, capítulo 45, capítulo 46 e capítulo 47. Paz e bênçãos a todos.